Gabriel, para começar, para todo mundo conhecer a sua trajetória e tal, conta pra gente aí um pouco sobre você. Então, eu sou o Gabriel, sou natural de Cruzeiro, que é uma cidadezinha pequena também do interior aqui de São Paulo, e vim na infância para Bauru com a família. Então, desde então, construí a minha vida aqui. Bauru é a minha cidade, né? Então, é a referência assim, da minha vida, onde estudei, trabalhei, recomecei a trabalhar de novo, formação profissional, tudo aqui, né? Então, minha vida está aqui em Bauru, apesar das pessoas acharem que eu não moro mais aqui por conta dos compromissos, mas eu ainda resido em Bauru. Então, desde então, nunca morei em outra cidade. Estou construindo, né, a história aqui, a história da minha vida. E faço parte desse de um ministério da Igreja Evangélica, que é a minha igreja que eu faço parte, é a Igreja Batista da Lagoinha Bauru, e tenho construído, né, a história, conforme eu sempre digo, né, é um legado de tudo que nós fazemos, de tudo que participamos, construímos, e uma coisa que eu tenho é alegria em construir, né, a minha história, a minha vida, e a tecnologia faz parte disso, né, das relações, das amizades, dos convívios. Esse sou eu, né, brevemente. Bem legal, Gabriel. É, eu, quando que foi que a gente se conheceu? Foi há uns 10 anos atrás já, né? Eu acho que foi em 2015, foi em 2015, eu acredito. Eu fui fazer um concurso em São Paulo, capital. Na época era pelo Banco do Brasil que eu queria. Fui lá, não conhecia a cidade grande e, e foi uma conexão, né? O meu pai com a sua avó, que falou que você estava lá em São Paulo. E acho que eu já te disse isso, mas foi uma experiência de vida assim bem interessante, né? Porque foi a primeira vez que eu fui encontrar alguém que eu não conhecia e não sabia quem era, né? Apesar desse parentesco distante, não te conhecia assim pessoalmente, né? E também não tinha uma lembrança de algum momento que eu tivesse te visto, né? Então foi uma interação, encontrar alguém que eu não conhecia e isso me chocou, né? Porque da forma que você me recepcionou, e isso me marcou, né? Por estar disponível também para alguém que você não fazia ideia de quem era, né? Então, isso marcou e eu lembro desse dia de você me encontrando, né, lá no metrô, na estação. Então, são momentos que marcam a nossa história, né? Eu fico feliz de você, quando a gente voltou a se falar esse tempo, né, e eu vi essa transformação, eu falei, nossa, o Gabriel, ele amadureceu bastante, assim, de lá para cá, esses anos, eles te fizeram bem. Gabriel, conta um pouco sobre essa sua jornada, com um grupo de jovens, né, a Igreja Batista da Lagoinha, assim, independente da fé que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas têm, é, eu acredito que ninguém pode negar a importância, né, que alguns grupos fazem para o crescimento uns dos outros e como isso contribui, né? E o grupo de jovens eu também fiz parte muitos anos quando eu era mais jovem, e foi um período muito especial assim da minha vida. Conta pra gente um pouco sobre essa interação, sobre esse dia a dia, sobre o que você escuta dos jovens hoje em dia. Então, vamos lá, começar a falar sobre juventude. Para quem não sabe, minha vida toda é cercada nesse ambiente da juventude. Foi em amizades, círculos de convivência, igreja, sempre servi na igreja evangélica, então sempre vim fazendo parte
é, é passo a passo. Ministério de Crianças, depois você vai para jovens, e a minha vida foi se conduzindo nesse ambiente. Por exemplo, o concurso lá do Banco do Brasil na capital não deu certo, e passei num concurso público aqui de Bauru. E vim trabalhar, sou agente administrativo num conselho tutelar, né? Que eu vejo uma relação, né, da história da juventude, por conta de tudo se encaixando do modo que eu vejo o mundo, do jovem ter essa necessidade desse amparo, de um aconselhamento, de ser instruído. Então a minha vida foi se cercando nesse ambiente. E como eu nunca larguei assim esse ambiente, né, de fé, a minha vida sim se conectou, né, profissionalmente e também socialmente. Então a minha vida foi se formando nesse ambiente de relações com a juventude, entendendo também o setor público, as necessidades do jovem, entendendo as demandas e entendendo, né, na prática que o jovem ele tem essa necessidade de ser amparado, de ser instruído, de ter essa conversa, esse diálogo, que é um ambiente, essa comunidade de jovens é um ambiente de instrução, de aconselhamento em todos os lugares. E eu vejo isso, né, no cenário onde eu me encontro, que é essa interação. E é isso, usando a tecnologia, né, fazendo os contatos, amizades, quem se abre para conversar através das ferramentas, WhatsApp, Instagram, e virou esse círculo, né? Então, eu me encontro nesse ambiente, onde tudo foi favorecendo para eu permanecer naturalmente. Então, é um ambiente onde os jovens se encontram, tem as comunidades, tem as suas tribos, e, e acredito que eu participo disso, né? Então, esse é o ambiente onde eu me encontro. Sim. E qual que é o maior desafio que você vê hoje para poder conseguir cultivar essa comunidade, esse grupo de pessoas unidas, né? Eu acredito que para fazer parte você só precisa de um aparelho telefone hoje. Então, é, eu, eu não vejo uma dificuldade para interagir. Então, eu não vejo obstáculos aonde eu posso fazer o que impede. Hoje, todo mundo que quer participar de uma comunidade, que quer interagir com outras pessoas, é só ter um aparelho celular, ter uma tecnologia disponível, ter um acesso a uma internet. Então, eu não vejo essa barreira, assim, o impedimento. É só o interesse. E a internet está aí, as pessoas, eu acredito que as pessoas apenas elas escolhem qual comunidade ela quer participar. Então, eu vejo dessa forma, as pessoas escolhem em qual comunidade ela quer entrar e ela escolhe e entra. Então, hoje não vejo como uma dificuldade, um impedimento. A internet, atualmente, eu vejo que ela está para todos, né? Lógico que tem lugares que ainda estão distantes, né? Nós não podemos considerar que a internet chegou para todos, porque tem ambientes que a internet ainda não chegou, né, nas comunidades mais simples, nas comunidades mais distantes, e nós precisamos também disponibilizar a internet para todos, mas não vejo um impedimento assim que restringe alguém do acesso comunitário, né? Legal, legal. Gabriel, a igreja que você faz parte, ela já fez algumas iniciativas é, é, bem progressistas no sentido de utilizar a internet como um meio de não só a internet, as tecnologias, né, em geral, como um meio de abrir portas para um novo tipo de conexão, né? Você poderia contar um pouco desses casos que você já vivenciou? Sim,
vamos lá, do básico. Nós usamos muito o WhatsApp para as conexões de grupo. Então, como é uma igreja global, então nós temos contatos de direcionamento, que são as mentorias, orientações. Então, nós estamos num grupo de WhatsApp e também as mentorias são realizadas pelo YouTube. Então, eu vejo essas ferramentas. E tem também as mais avançadas, né? Que nós falamos que é, por exemplo, o metaverso, que é o assunto do momento, né? Então, o pastor André Valadão realizou o primeiro culto em abril de 2022 e tinha ali cerca um pouco mais de 150 pessoas e foi um culto online, né? Os avatares entrou na reunião e teve um culto online. Então essa é foi o grande acontecimento, assim, falando da igreja, né? E teve esse comentário todo das pessoas. Alguns discordam, outros concordam, outros dizem que esse não é um ambiente para fazer um culto, mas aí Então, você que está online, deixa aí também seu comentário, se você concorda ou discorda, mas esse ambiente aconteceu, né? E acontece. A Igreja Batista da Lagoinha foi a primeira igreja brasileira nesse ambiente de metaverso. legal. Ah, então eles fizeram um culto no metaverso para as pessoas poderem participar. Então, basicamente, era um culto digital e cada pessoa era representada por um bonequinho digital lá dentro desse metaverso. E, enfim, e a Igreja Batista Lagoinha foi a primeira a fazer isso. Isso. A primeira igreja brasileira a fazer esse encontro online, né? Esse culto. Mas eu sempre friso que por trás de um avatar sempre tem uma pessoa. Então não é um jogo, né? Igual as pessoas pensam que é tudo distante. E qual Eu foi a acredito que polêmica que isso gerou, Gabriel? porque as pessoas dizem que o culto não pode ser online. E eu também acredito que não pode ser tudo online. Eu acredito na tecnologia, na internet, como ferramenta de evangelização. Então, a partir do momento que uma pessoa, mesmo online, entra nesse ambiente, ela ouve a palavra de Deus, que gera um interesse para estar presencialmente. Então, eu vejo dessa forma. Porque para cultuar a Deus, nós precisamos estar em um culto. Se você está apenas na forma online, assistindo por um YouTube ou por qualquer outra plataforma, você não está cultuando. Você está apenas assistindo um culto de quem está lá cultuando. Porque o culto, você oferece o culto. E você precisa estar em um culto para oferecer o seu culto. Então, se você está distante disso, você não está cultuando, você está apenas assistindo. Essa é a minha visão do culto. Mas o metaverso, ele é uma ferramenta de evangelização para a pessoa, mesmo no online, assistir uma palavra, assistir uma reunião, ouvir uma palavra de fé, de esperança, e também gera esse interesse de estar presencialmente em um culto. Então eu vejo dessa forma. E tem pessoas que não aceitam isso, né? E isso também outras tecnologias já sofreram com isso, que é o exemplo que eu sempre falo que é da televisão. Por exemplo, no ambiente da fé, as pessoas elas entregaram a televisão. Muito tempo não se tinha programações cristãs dentro da televisão. Não tinha um artista cristão ou alguém que pregasse a palavra na televisão. E dentro da televisão, por exemplo,
a, a fé cristã perdeu um espaço que nós viemos construindo ao longo dos anos, mas isso levou muito tempo. E o que eu posso dizer hoje é que nós perderemos os espaços onde nós não estivermos. Se nós não estivermos nas plataformas, nos ambientes digitais, onde as pessoas estão hoje e em grande número, nós perderemos também esse espaço, que é o espaço de evangelismo, que é o espaço de falar da fé, da esperança de Deus e principalmente de salvação. Porque nós, cristãos que acreditamos na salvação, nós precisamos propagar o nome de Jesus. E as ferramentas digitais estão aí para falar de Jesus. Como eu sempre digo, que é tudo sobre ele. Tudo que nós temos acesso, tudo que nós temos de tecnologia, tudo que nós temos de ferramentas, nós precisamos usar para glorificar o nome de Deus. E a internet está para isso. Assim como o metaverso, o YouTube, o WhatsApp, os grupos, nós compartilhamos mensagens, vídeos, áudios, e o metaverso é mais uma ferramenta inovadora, também polêmica, mas eu vejo dessa forma, usar a ferramenta, a tecnologia para evangelismo, para falar de Jesus aos quatro cantos deste mundo. É isso. Legal. As pessoas, o que eu enxergo assim, a tecnologia não é como o final, mas como um meio. É uma ferramenta. A tecnologia você pode usar de qualquer forma para fazer algo que seja benéfico ou não para aquilo que você tem a intenção de fazer. Então, por exemplo, o fogo. O fogo é uma ferramenta. O fogo você pode usar para se queimar, ou você pode usar para esquentar a comida que você comeu. E a tecnologia, essas tecnologias digitais, etc., elas podem ser usadas para coisas que não têm bons fins e também para coisas que geram benefícios ou você espalhar a mensagem que você acredita ou construir comunidades em torno do propósito, os valores que você crê. Gabriel, fizeram uma pergunta aqui, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Fizeram uma pergunta aqui, qual é o futuro das comunidades, tá? Então, assim, pensando de forma ampla, cara, pelo que você está observando, o que você acha que é o futuro das comunidades? Você pode responder, depois eu dou a minha opinião também sobre isso. Eu acredito que digamos assim, o mais simples, o que pode ser adiantar processos. A tecnologia está para agilizar processos, né? Então, eu acredito que o que podemos agilizar, nós vamos fazer pela tecnologia. Mas não irá ter o fim da comunidade presencial. Isso que as pessoas ficam preocupadas, como se os cultos, se as comunidades, os encontros fossem apenas no digital. Isso não vai acontecer. O futuro da comunidade, eu acredito que ela tende a crescer se nós usarmos a ferramenta de maneira específica na onde nós queremos. Por exemplo, alcance de pessoas, se conectar à distância. Então, nós temos essa ferramenta para fazer o contato. No meu ambiente, que é o evangelismo, nós temos essa ferramenta para fazer o evangelismo. Uma mensagem, um vídeo, um áudio, uma ligação, uma chamada por vídeo. Isso gera o interesse de estar presencialmente. Você pode conhecer alguém no online e ter o interesse de, opa, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, um diálogo presencial, porque as pessoas têm essa necessidade do presencial. Né? Tem as linguagens, tem gente que tem a linguagem do contato, do abraço. Então, o futuro da comunidade é se expandir no digital e também no físico, no presencial. As pessoas se conhecerem e terem o interesse de estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente.
Então, eu não vejo como o fim da comunidade presencial, do físico. Nós continuamos no físico, nós continuamos nos encontrando, nos relacionando, mas é, há um crescimento pelo uso da ferramenta. Podemos marcar um café na correria do dia a dia, mandar uma mensagem, um áudio. Então, a comunidade tende a se ampliar. Então, nós temos que usar a ferramenta para ampliar a nossa comunidade. Então, se nós soubermos usar a ferramenta para ampliar a comunidade, será um sucesso. Então, eu não vejo o fim da comunidade, dos grupos ou das tribos que cada um faz parte, independente de fé, de religião, também no ambiente empresarial, no ambiente de negócios. Tudo tende a se ampliar. E, claro, de uma maneira mais rápida, avançada, tudo que nós pudermos adiantar pela internet, isso será adiantado. Eu acredito que nos últimos anos também, pela pandemia, isso avançou de maneira gigantesca e veloz. Então, nós adiantamos aí os processos que iríamos viver eu acredito, em muitos anos. Então, isso já acontece, isso já é uma realidade e nós precisamos estar em todos os ambientes. Isso é uma realidade, não tem como fugir disso, não tem como voltar para trás. É uma tecnologia que avança rapidamente. E se nós quisermos fazer parte, nós precisamos entender o que está acontecendo. Quem não entender o que está acontecendo vai ficar de fora. Fica fora da comunidade, fica fora das tribos, fica fora dos negócios, fica fora porque a internet agora já é um ambiente real. É um ambiente que faz parte da nossa realidade. Você vai marcar uma reunião, a pessoa pergunta, presencial ou online? A pessoa vai perguntar de que forma, vai ser numa chamada, num vídeo, numa ligação. Então, isso já faz parte dos nossos questionamentos. Vamos marcar de conversar, que hora? Vai ser online, presencial, um café? Então, o digital já é uma opção assim também das coisas acontecerem. Então, quem não fizer parte, quem não entender que isso é um fato, vai ficar de fora. Sim, é verdade. Verdade. E como que você acha que essas dinâmicas, assim, respondendo esse ponto também, essa pergunta, né, do futuro das comunidades, eu acho que invariavelmente as inovações que surgem, elas mudam as dinâmicas, tá? As pessoas querendo ou não. Então, ainda que surja, por exemplo, olha, agora tem as redes sociais, e as pessoas começam a interagir por lá e etc e tal. Ainda que você não queira diretamente estar envolvido, de alguma forma você vai ver o mundo ao seu redor começar, ou as pessoas ao seu redor começar a olhar para esse tipo de dinâmica. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que que já tem ocorrido nos últimos 5 anos e vai se intensificar cada vez mais, é a construção de alguns grupos muito semelhantes com aquilo que você acredita. Por quê? Porque antes, a chance de você encontrar alguém que tinha aquele interesse que você tinha, muito parecido, ao seu redor, era muito menor do que você fazer isso agora que você está conectado com o mundo todo e você poder ter um grupo específico que gosta exatamente daquilo que você gosta. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai se intensificar muito e cada vez mais. E essa construção, né, de grupos, de nichos e subnichos e coisas temas bem específicos. E uma outra coisa que eu acho que vai acontecer bastante é a questão de descentralização da liderança, da comunidade, no sentido assim, ser uma coisa não só o líder falando para todo mundo embaixo, mas uma coisa assim muito, muito mais dinâmica, muito mais descentralizada mesmo. Então, aqueles indivíduos que fazem parte de uma determinada comunidade, eles terem um protagonismo, as pessoas conhecerem, olha, por exemplo, olha, esse é o Gabriel,
que, por exemplo, está lá em Bauru, ó, esse é o João, que está lá em São Paulo, o João é assim, assim, assado. Então, assim, as pessoas conhecem quem está por trás daquela comunidade, você não é só um número, né? Essa comunidade, por exemplo, que você participa, Gabriel, a Legacy, você me disse que tem milhares de pessoas, né? Como que é os relacionamentos lá? As pessoas se conhecem ou não? É uma coisa assim muito impessoal? Como que funciona? Como são várias igrejas, né? A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja global. Então, são diversas pessoas, várias pessoas. E não dá para conhecer todo mundo. Então, são igrejas do mundo todo. Mas, por exemplo, a, o Instagram, o WhatsApp, são ferramentas para conexão. E isso acontece. Nós não nos conhecemos todos, né? Tem as conferências globais. A conferência global é anual, então é uma data na igreja matriz e as pessoas se encontram. E a partir dali, você também identifica, olha, a pessoa que escreveu isso no grupo, mandou mensagem tal, se conectou. Então, é um ambiente também, ao mesmo tempo que as pessoas estão se conhecendo, entendendo de qual localidade que é, mas tem essa, essa agilidade de conexão. Porque quando você chega no ambiente, numa conferência global, onde está o mundo todo, aí você olha ali, você já teve uma pré-interação, né? Você já fez uma interação online no grupo, então você já identifica, então você chega no ambiente, você é reconhecido, o Gabriel. Então evita até aquele, opa, como que será que a pessoa vai reagir ao falar comigo, né? Então isso já quebra uma barreira. Eu acredito que não existe mais uma barreira, né? Porque os grupos eles já agilizam isso. Você está ali no grupo mesmo não conhecendo todo mundo, porque são pessoas do mundo todo, várias regiões. O Brasil por si só já é gigante. Então, imagina agora numa proporção global. Então, não tem como, às vezes, conhecer todo mundo. Mas à medida que você vai interagindo, vai participando das conferências, dos cultos, você vai reconhecendo alguns rostos, algumas faces. E as pessoas vão interagindo, respondendo. Então, isso agiliza os processos de conexão. É assim que eu vejo. Legal, legal. Ô, Gabriel, o que que você acha da questão do acolhimento lá? É, Você se sente num lugar onde você tem contato com outras pessoas que compartilham de alguns valores que você tem? E se sim, o quão isso é importante para você continuar pertencendo a esse grupo, essa comunidade que você participa, que é a Igreja Batista da Lagoinha? Quanto ao acolhimento, por exemplo, vou falar de um exemplo específico. A pessoa chega no culto, ela deixa o contato, então, a partir dali, já ela entrou na igreja, ela já está sendo acolhida, porque ela entra, deixa o contato dela, se ela tem interesse de participar, se ela tem interesse de voltar, ela, ela assinala isso e nós fazemos o contato para saber mais da história de vida dela, para saber muitas vezes qual é a necessidade ali do momento. Às vezes é só um acolhimento, às vezes ela quer pertencer a um grupo, às vezes ela tem uma necessidade até, digamos, material, porque nós, no ambiente cristão, evangélico, nós estamos para servir as pessoas. Então, se a pessoa ela tem uma necessidade, ela expressa, ela expõe, nós temos
esse acesso para ajudar, para acolher. Então ela passou ali, deixou o contato. Nós vamos mandar uma mensagem, fazer uma ligação, fazer uma videochamada. E ela vai interagindo e correspondendo. Esse é o acolhimento que ela recebe. E isso gera também nela o sentimento de pertencimento, acredito que é a grande palavra do momento. Todo mundo quer pertencer a algo. E quando você disse, né, desse ambiente de conexões, onde não é o líder que fala apenas, onde todo mundo se interage, então todas as necessidades são expostas também, que é um exemplo ali. Então se a pessoa ela expõe as falas, o objetivo dela, da fé, da necessidade, então já gera um acolhimento, ela já está pertencendo a um ambiente, ela já pertence a um grupo que está disponível para auxiliá-la, para ajudar, para acolher, para de qualquer forma, que for a necessidade. Às vezes é uma necessidade emocional, às vezes é uma necessidade mesmo material, igual eu já disse. Então, tem esse acolhimento e tudo é a partir disso. Hoje também o Instagram está aí, a pessoa pode entrar lá, mandar uma mensagem, tem um direct. Então, se ela se conectar na onde ela estiver, se ela faz parte já da igreja ou não, se ela está precisando, ela pode mandar um direct, ela pode mandar uma mensagem, ela pode sinalizar que está precisando de algo. Nós vamos nos conectar para ela fazer parte dessa comunidade. Então, é apenas um sinal. É igual quando nós estamos em um culto, nós sinalizamos lá com a mão que nós aceitamos Jesus, a pessoa precisa sinalizar que ela tem uma necessidade, que ela será acolhida nessa comunidade. E isso eu não tenho dúvida. É apenas um sinal que tem interesse de participar, de conhecer, de expressar. Temos os cultos, temos as ferramentas online, então a pessoa ela precisa apenas sinalizar de alguma forma que ela quer fazer parte e estaremos aí para acolher, independente, né, de onde ela esteja, porque se ela está num lugar distante, vamos direcionar qual é a comunidade Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo, mais próxima da casa dela. Então, isso acontece, é um acolhimento. E ela, dentro da comunidade, ela será acolhida. É apenas uma sinalização de que quer pertencer. Todo mundo quer pertencer a algo, quer ser acolhido, né, dentro de uma comunidade. Porque eu sempre digo que o ser humano ele não foi feito para viver no isolamento. Eu vejo que as pessoas que se isolam no digital, apenas no digital, de alguma forma acaba sendo afetado de maneira negativa, porque a nossa vida não funciona só no digital. Temos as necessidades do abraço, da família, da interação com a família, do aconchego. Então, quem levanta essa polêmica que o digital vai afastar as pessoas, isso não vai acontecer. Isso não tem chance de acontecer. Sim. Eu acredito que é muito como a pessoa usa a ferramenta, né? Como a gente comentou, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. E sim, eu concordo com esses pontos que você falou da importância do acolhimento. E eu acho que assim, independente da fé que a pessoa tenha, eu acredito que esse acolhimento ele é muito importante para a transformação da vida da pessoa também. As pessoas poderiam ficar orando da casa delas, ou seja lá o qual for a sua fé, tá? Mas esse encontro de pessoas que compartilham os mesmos valores, os mesmos interesses, a mesma fé, ele é muito poderoso. Há umas 2 semanas eu vi uma pesquisa dos fatores mais danosos para a saúde humana.
E aí tinha aqueles bem conhecidos, né? Dormir mal, estresse, fumar e o fator que mais maléfico para a saúde humana, mais até do que cigarro, mais até do que droga, etc e tal, é a questão do isolamento. Então você está isolado é, física, digitalmente ou etc. Você estar isolado, não ter com quem conversar e etc. gera um mal muito ruim para a saúde humana. Para a gente ver o quão poderoso é essa questão dessas interações, desse pertencimento, dessa ajuda mútua, todos esses fatores que fazem parte, né, dessa junção de pessoas. Gabriel, muito legal falar com você, cara. Você queria aproveitar esse espaço para mandar alguma mensagem, alguma coisa que você está pensando ou sentindo? É uma coisa que eu sempre falo, e todos os espaços e oportunidades que eu tenho, eu sempre digo que é tudo sobre Jesus, tudo sobre Ele. E tudo que eu faço, onde eu estiver, e esse ambiente digital também será assim. E tudo que eu faço, onde eu estiver, seja tudo sobre Ele. E a ferramenta digital está aí para isso. Usar com sabedoria, usar com inteligência, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, tanto de líderes para liderados, quanto entre liderados, de líderes para líderes, porque ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho esse pensamento, porque a internet é um lugar de interação, é um lugar de compartilhar conhecimento, onde você evolui de degrau em degrau. Hoje você ouve algo, amanhã você junta com outra informação que você recebeu, você vai recebendo informação todos os dias. Então é importante você compartilhar para crescimento próprio também. E a ferramenta está aí para isso. Hoje você conversa comigo, talvez eu falei algo interessante, amanhã você conversa com outra pessoa e junta as ideias, os pensamentos. Hoje você tem a facilidade de juntar a ideia com alguém que está lá do outro lado do mundo, que é o nosso caso aqui, por exemplo. Então, é, é um ambiente onde você adquire conhecimento, você compartilha conhecimento, você recebe a informação. Então, que nós não desprezemos isso, que tenha um investimento nessa área para você trabalhar, para você interagir, para você aprender, para você estudar, evoluir, também quanto na parte humana, na evolução humana, do seu caráter, da sua personalidade, do seu conhecimento, que você seja uma pessoa que seja uma pessoa de visão expandida, expandir horizontes, ver além. A internet ela favorece isso, as comunidades digitais estão aí para isso, para conectar pessoas, para gerar conhecimento, para você ser uma pessoa evoluída, né, de conhecimento, de sabedoria. É tanta coisa que podemos adquirir, né, se usarmos de maneira inteligente. E dentro da minha fé, eu creio que foi Deus que deu a sabedoria para o homem. Então, se Deus permitiu que construíssemos algo, de realizarmos algo, que nós também possamos usar isso para a glória do nome de Deus, para levar o nome de Deus a todas as pessoas. E é a maneira que eu creio, é a maneira que eu vejo, e é isso que eu posso dizer hoje. Aonde eu estiver, no ambiente físico ou digital, online ou presencial, esse é o que eu acredito, que todos os lugares Jesus seja mencionado, Jesus seja lembrado. É isso que eu acredito. E eu vou estar no digital, vou estar no online. Tem gente que vai dizer que isso é loucura, que isso não adianta, que isso está distanciando as pessoas.
eu volto a dizer, usarei como ferramenta de aproximação para conhecer pessoas, para estar presencialmente. Eu vou estar aqui no online e quem quiser tomar um café, quem quiser interagir, com certeza estarei no presencial. É, é sobre isso, é sobre dizer o nome de Jesus aos quatro cantos da terra. E a tecnologia está aí para isso, e é isso que eu acredito. Muito legal, Gabriel. Com certeza essa mensagem é, tocou muitas pessoas e me tocou também. É legal a gente ver, sabe, a fé como algo tão profundo em alguém, porque isso é tão difícil, é tão mais fácil ser descrente de tudo e desacreditar do mundo, desacreditar das instituições, das pessoas, da fé. E isso que você falou, assim, passa uma mensagem de fé muito importante. E eu queria te agradecer por essa participação. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e chegaram até o fim aqui nessa conversa. Se vocês quiserem conversar comigo ou com o Gabriel, vocês podem entrar em contato com a gente. Como vocês viram, o Gabriel está aberto também a contatos no digital, então mandei uma mensagem para ele aí no Insta ou para mim. E eu queria desejar um bom feriado para vocês, esse dia de independência aí do Brasil. Um bom dia para você também, Gabriel. Boa tarde, né? E a gente vai se falando. Com certeza, quem quiser chamar, mandar uma mensagem, compartilhar sobre fé, esperança, igual você já disse, instituição, quando a gente se prende à instituição, é algo muito superficial. Se você estiver firmado em uma instituição, isso você perde a fé muito fácil. Para que todos estejam firmados em Cristo, em Deus, porque o único que não abandona, o único que não desampara, o único que está presente, independente do digital, Jesus. Basta você chamar ele, que ele vai estar com você. E é sobre Jesus, independente de instituição, qual instituição você faz parte, qual igreja, qual comunidade, e você se lembra de Jesus. Jesus é o centro de tudo, é ele que criou essa ferramenta. Nós não estaríamos aqui se não fosse por ele, por causa dele. Deus, ele criou todas as coisas e nós estamos aqui por causa de Jesus. É isso. Não descarte a tecnologia, não descarte as ferramentas e vamos nos conectar, vamos comunicar. É isso. Eu preciso também dizer que no culto do metaverso, 10 pessoas aceitaram Jesus. 10 pessoas foram conhecer a igreja. Então, não vejo como um problema. 10 pessoas conheceram Jesus em uma reunião no metaverso, aceitaram Jesus como Salvador. E elas foram conhecer Jesus através do digital. Então, tem esse acolhimento. A pessoa sinalizou num culto, ela vai receber um contato, ela vai receber uma mensagem. Então, não vai ficar apenas no digital. As pessoas podem ficar tranquilas. A comunidade vai continuar. Os encontros, a gente diz que é a reunião dos santos, dos justificados, que é o culto. Isso permanece. A reunião do culto, ela permanece independente do que aconteça. Então, até na pandemia, tivemos as conexões através do YouTube, através dos grupos de WhatsApp, compartilhamentos de oração. Então, isso permanece. E estamos aí para continuar. A igreja continua, a igreja permanece, independente das circunstâncias e das situações. E a internet está aí para nos auxiliar. Verdade, é verdade.
Obrigado, Gabriel. Obrigado por essa mensagem. Obrigado a todos. Eu espero que tenha sido uma inspiração para vocês hoje. Foi para mim. E a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.